Olá pessoal, aqui é o professor Leandro Matsumoto e vamos dar continuidade agora nas nossas dicas do exame de ordem, né? Falarmos aquilo que vem caindo com frequência nos últimos exames, em especial aí com uma abordagem muito técnica dentro do direito administrativo para poder trazer aí todas as novidades, tudo aquilo que tem de mais cobrado, mais requisitado dentro da prova do exame de ordem que vai acontecer agora aí, já nesta semana, tá bom? Então, para isso, eu peço aí encarecidamente que vocês acompanhem o nosso canal, sigam aqui, né, que vocês convidem seus amigos para que possam aqui também trazer eles para dentro do nosso canal para poder mostrarmos tudo aquilo que tem de mais novo dentro do ramo do direito administrativo. O tema da aula de hoje, então, nós vamos tratar sobre responsabilidade civil do Estado, né? Falamos aqui, esse é o tema da aula de hoje, responsabilidade civil do Estado, e vamos trabalhar em cima de uma questão do exame de ordem. Então vamos lá então para poder observarmos melhor um pouquinho esta questão. Então eu vou trazer aqui para vocês e vou fazer a leitura, se me permite aqui. Questão número 31, Matheus e Geraldo foram presos em decorrência de sentença penal transitada e julgada pelo crime de latrocínio. Ambos ficaram inicialmente na cela prisional, na mesma cela, em condições absolutamente precárias e insalubres, sendo certo que Geraldo evadiu-se da cadeia. 6 meses após a fuga, Geraldo praticou um novo latrocínio que levou Tânia a óbito. Matheus, que ficou deprimido pelas condições degradantes do cárcere, cometeu suicídio cortando os seus pulsos com faca adquirida irregularmente de Rodrigo, agente penitenciário, fato que poderia ter sido evitado, portanto, se o Estado tivesse adotado as precauções mínimas. Diante das circunstâncias narradas, assinale a alternativa correta. Lembrando aqui só pelo seguinte, com relação à responsabilidade civil do Estado, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, trata da responsabilidade objetiva do Estado, não é? Para que possa ter uma responsabilidade objetiva é necessário, e aqui que está o grande X da resposta, né, o grande ponto da resposta, para que se possa ter aqui a responsabilidade do Estado, será necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o dano, não é, e o Estado. Se o dano e o Estado tiver uma relação causal, né, um nexo de causalidade, eu consigo sim responsabilizar o Estado para que ele possa indenizar aquele que sofreu prejuízo. Portanto, diferentemente de outras classificações, né, diferentemente de outras regras, nós tratamos aqui dentro da regra da teoria do direito da responsabilidade objetiva, onde o Estado será responsável desde que haja nexo de causalidade. Entretanto, dentro desta teoria da responsabilidade objetiva, é importante ressaltar também que nós temos aqui duas subteses, não é? A tese do risco integral, que é aquela onde o Estado, uma vez comprovado o nexo de causalidade, responde sobre qualquer ato que vier a causar dano àquele que sofreu prejuízo. Ele não aceita nenhuma excludente de responsabilidade, tá? Isso foi até tema de prova da OAB recente, onde se colocava que o Brasil teria adotado a teoria do risco integral. Na verdade, o Brasil não adota a teoria do risco integral. O Brasil adota a teoria do risco administrativo. A teoria do risco integral somente para os casos de quando for dano ambiental, dano nuclear, né, quando for a questão de atos terroristas, aí sim, somente nessas possibilidades é que se adota a teoria do risco integral. No mais, a teoria do risco adotada pelo direito brasileiro é a teoria do risco administrativo. O que é essa teoria do risco administrativo? A teoria do risco administrativo é sempre aquela que um agente público ele pratica um ato, existe um nexo de causalidade, né? Existe um nexo de causalidade entre a relação do Estado e o ato em si praticado, só que ao mesmo tempo, além de ocorrer essa prática do ato com um nexo de causalidade, admite-se as excludentes de responsabilidade, que são já as conhecidas, né? Caso fortuito, força maior e a culpa exclusiva da vítima. Portanto, na responsabilidade objetiva do Estado pelo risco administrativo, que é aquela adotada pelo direito brasileiro, nós admitimos 3 excludentes de responsabilidade. A excludente número 1, a culpa exclusiva da vítima, o dano, o caso fortuito e a força maior. Tá? São as 3 excludentes de responsabilidade do Estado dentro da teoria do risco administrativo. Com isso, vamos observar a questão e olhar as alternativas para encontrar aqui a alternativa correta. Na letra A ele fala o seguinte: o Estado pode ser civilmente responsabilizado pela morte de Tânia, pois tinha o dever de evitar a fuga de Geraldo, mas não pelo óbito de Matheus, em razão de ser fato
exclusivo da vítima, tendo em conta a adoção da teoria do risco administrativo. Então vamos lá. O Estado poderia ser civilmente responsabilizado pela morte de Tânia, pois tinha que evitar a fuga de Geraldo. Mas, na verdade, aqui ele coloca o seguinte, ó. Mas, na verdade, não pelo óbito de Mateus, em razão do qual. Aqui está errado. Por quê? O Mateus em si, na situação do Mateus que se matou dentro do presídio, o Estado tem a responsabilidade direta, né? A responsabilidade de custódia daquele preso, tá? Então, portanto, a alternativa A está equivocada aqui. Alternativa B. Ambas as mortes descritas seriam passíveis de configurar responsabilização objetiva do Estado, que adota expressamente a teoria do risco integral. Veja, adota expressamente a teoria do risco integral. Não é a teoria do risco integral, mas sim a teoria do risco administrativo, tá? Então não perca isso aqui de vista, porque é um ponto importante. Letra C. Nenhum dos óbitos narrados pode caracterizar responsabilização civil do Estado, na medida em que as hipóteses de omissão devem ficar caracterizadas com o elemento culpa, imprescindível no âmbito da teoria do risco administrativo. Então, nenhum dos óbitos narrados pode caracterizar. Também está errado, porque aquela morte ocorrida dentro do presídio é de responsabilidade do Estado em decorrência da custódia do Estado, tá? Então essa daqui é responsabilidade do Estado. E a alternativa D, que fala o Estado poderia ser civilmente responsabilizado pela morte de Mateus, pois tinha o dever de proteger a incolumidade física da pessoa, física de pessoa sob sua custódia. Até aqui ok. Então repetindo, olha só, o Estado vai ser responsabilizado civilmente pela morte de Mateus porque tinha o dever de custódia da vida daquele preso, né? Então, esse é o primeiro ponto aqui, a primeira parte está ok da questão. Vamos ver a segunda parte. Mas não pelo óbito de Tânia, na medida em que não há nexo de causalidade entre a fuga e o evento danoso. Então, a alternativa correta aqui é a letra D de dado, em decorrência dessa separação aqui muito bem detalhada pelo examinador e que colocou de forma precisa, então, esses dois conceitos que nós estamos trabalhando, tá bom? Portanto, então não perca, nós viremos com mais dicas aqui para tratarmos de direito administrativo, para falarmos um pouquinho mais aí de temas relevantes para o exame de ordem. E aí, mais uma vez, reitero aqui o convite para que você possa chamar seus amigos, chamar seus colegas, para que possam também se inscrever aqui no canal e olhar ponto a ponto desses temas que nós estamos observando, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.